Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Bom, irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Késia, participo da paróquia ao lado de vocês, aqui o Coração Imaculado de Maria. O nome do grupo de oração que eu pertenço é o São Rafael Arcanjo, da comunidade Santíssima Trindade. É com muita alegria, que eu aceitei, o chamado do Senhor para estar com vocês, O grupo de oração de vocês é o Cordeiro da Paz, não é isso? Graças a Deus, um grupo de oração em plena segunda-feira, começando a semana louvando ao Senhor. E hoje o Senhor, Ele trouxe uma palavra muito importante para a nossa vida. Muito importante para aquilo que nós decidimos e falamos para o Senhor. Sim, Senhor, Como é bom, nós servirmos ao Senhor. Como é bom nós dizermos sim para Deus. Como é bom nós dizer, Senhor, eis-me aqui na Tua presença, diante de vós. E muito mais bom é quando nós passamos pelas tribulações que nos aparecem, quando nós passamos pelas tempestades e no final nós podemos dizer, Senhor, eu venci, eu passei pelas tribulações, eu fui corajoso, eu fui corajosa, eu não deixei o Teu nome para trás. Amém? Eu convido vocês a pegarem a palavra lá em Atos 4. Atos 4, do 13 ao 22. Vendo a coragem de Pedro e João, e considerando que eram homens simples e sem instrução, ficaram admirados, pois haviam conhecido desde que estavam com Jesus. Mas quando viram com eles o homem curado, nada puderam dizer contra eles. Mandaram então que se retirassem da sala do sidério e começaram a ponderar entre si: o que faremos com estes homens? Pois o milagre feito por eles tornou-se conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Todavia, para que a notícia não se divulgue mais entre o povo, vamos proibir com ameaças que no futuro falem alguém desse nome. Chamaram e nos ordenaram de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos mais a vós do que a Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Como não achassem um pretexto para castigá-los, eles os ameaçaram e mandaram embora, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. De fato, o homem que se realizará a cura milagrosa já passava dos 40 anos. Palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de hoje, ela vem nos dizer quando Pedro e João, eles foram presos. Mas por que Pedro e João foram presos? A palavra de Deus, quando nós lemos o Atos 4, lá do início, vem explicar para nós que Pedro e João, eles estavam anunciando a boa nova do Senhor. Eles estavam evangelizando aquele povo que queriam ser evangelizados. E os oficiais do templo, eles ficaram indignados por causa daquilo. Eles não achavam correto que Pedro e João evangelizassem, anunciassem que Jesus era o Senhor de tudo, que Jesus era o Senhor, é aquele que daria a salvação para aquelas pessoas. Então, o que os oficiais fizeram? Eles pegaram Pedro, eles pegaram João e prenderam eles, querendo que eles assim calassem a voz para parar de evangelizar aquelas pessoas. Porém, quando eles prenderam, aí começa lá no versículo 13 que nós vamos entender. Quando eles prenderam Pedro e João, eles viram que com eles estava aquele homem que foi curado. Aquele homem que foi curado da coxa de nascença, o coxo de nascença. E aí eles viram que aquele milagre realmente aconteceu. E é quando eles dizem, que eles não poderiam fazer nada, porque aquilo que aconteceu realmente era verdadeiro. Eles não podiam negar aquilo. Mas porém eles não queriam aceitar que aquela notícia fosse divulgada
para todas as pessoas, que eles continuassem a evangelizar aquele povo que ali precisava. Então eles pegaram Pedro e João e disseram, ameaçaram eles e disseram para que eles parassem de divulgar o nome de Jesus, que eles já estavam fazendo demais, que o que eles estavam fazendo era errado. Porém Pedro e João, eles não negaram o nome de Jesus. Eles não disseram àqueles oficiais que prenderam ele para que ele parassem de falar. Eles disseram para os policiais: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos mais a vós do que a Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então nós vemos, amados, que lá os apóstolos, eles testemunharam aquilo que Deus queria. Eles davam testemunho da palavra do Senhor. Eles não se amedrontavam, eles não se envergonhavam, eles não se deixavam abater por aqueles que os ameaçavam, eles não se deixavam abater por aqueles que queriam impedir que eles falassem de Deus. E assim hoje nós precisamos tomar isso para a nossa vida, que nós não podemos deixar que nada nos abate para que não evangelizamos e não falamos da palavra do Senhor. Porque quantas situações acontecem na nossa vida, quantas tribulações, quantas pessoas no nosso trabalho, até mesmo dentro da nossa família, quantos dos nossos não aceitam que nós falamos do Senhor? Quantos dos nossos não aceitam muitas vezes que nós venhamos à igreja, que acham que nós estamos fazendo muito? Quantos dos nossos? E isso acaba o que? Nós deixamos de testemunhar a palavra do Senhor. Então assim, esta palavra vem dizer para nós, para que nós tomamos o exemplo de Pedro e de João como testemunho para a nossa vida também. Assim como foram audaciosos, assim como eles foram corajosos, assim como eles não amedrontaram. Porque você já pensou? Eles ameaçaram eles. Nós não sabemos do que eles ameaçou, né? Mas quando a pessoa ameaça, quer dizer, se você não fazer, eu vou, né, fazer algo contra você, já que você está desobedecendo. E aí Pedro e João pega e fala para eles: mas você acha justo eu obedecer você do que não obedecer a Deus, do que não obedecer àquele que me fez, aquele que não me criou, aquele que fez tudo por mim? Você acha justo eu obedecer a você do que eu obedecer a Ele? E eles dizem não. E depois, mais embaixo, nós vemos, né, que mesmo assim, eles foram e ameaçaram novamente ele, e mesmo assim, eles não calaram a sua voz. E nós precisamos estar atento a isso. Atento porque o mundo quer nos calar a nossa voz. As situações do nosso dia a dia, eles tentam calar a nossa voz, eles tentam calar a nossa boca, eles tentam calar aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que é necessário nós fazermos. E nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, porque quando o Senhor Ele nos chamou para verdadeiramente a sermos servos do Senhor. Ele nos chamou verdadeiramente para que nós demos o testemunho verdadeiro daquilo que de Deus quer para a nossa vida, aquilo que é necessário para nós, aquilo que é necessário nós vivermos a palavra do Senhor. E agora eu pergunto, será que realmente nós temos vivido? Será que realmente nós temos dado esse testemunho corajoso? Esta coragem que Pedro e João tiveram de passar por toda aquela ameaça, de sofrer represárias, de poder que algo de ruim pudesse acontecer com eles, mas mesmo assim eles se manteram firmes e disseram: eu não vou contra a palavra de Deus, eu vou permanecer firme, eu morro pela palavra de Deus. E será que hoje nós estamos morrendo pela palavra do Senhor? Será que nós estamos dando a nossa vida por Deus? Nós estamos dando tudo de bom, tudo de melhor para o nosso Senhor? Muitas vezes não. Muitas vezes é o nosso cansaço, é a nossa preguiça, é a nossa vergonha. Muitas vezes nós temos vergonha até de andar, né, com a nossa Bíblia. Nós temos vergonha muitas vezes, amados, de andar e a pessoa vê que nós estamos com a Bíblia. Muitas vezes no nosso serviço nós temos vergonha daqueles que convivem conosco. Muitas vezes nós temos vergonha de dizer que nós somos diferentes.
de viver essa diferença. Porque quando nós assumimos verdadeiramente o chamado de Deus na nossa vida, nós assumimos um processo de conversão. Então aquilo que é errado na nossa vida, nós deixamos de fazer para seguir aquilo que é da vontade de Deus. Nós deixamos de fazer aquilo que agrada ao mundo para fazer aquilo que agrada a Deus. Nós começamos a dar testemunho, o testemunho de vida, né? Muitas vezes nós ouvimos dizer, né? Tal pessoa dá testemunho de vida, nós precisamos dar testemunho de vida. E testemunho de vida é isso. É nós mudarmos a nossa vida por causa de Deus. É nós renunciarmos à nossa vontade própria, nossa vontade humana, para anunciar a palavra do Senhor. É nós deixarmos e não termos vergonha daqueles que estão ao nosso lado, para poder dar testemunho daquilo que é de Deus na nossa vida. E nós precisamos assumir verdadeiramente esse chamado de Deus na nossa vida, esse chamado do Senhor dentro de nós, dentro do nosso coração. O meu pai, ele pertence à Igreja Internacional da Graça. E eu ganhei do meu grupo de oração, do nosso amigo oculto, o que eu pedi para eles foi uma imagem de Nossa Senhora da Graça, que eu sou devota dela. E eles me deram. E aí eu coloquei bem no meu quarto, né? Lá dentro do meu quarto. E aí eu sei que ele não gosta, ele olha assim, fica bravo, que ele fica zangado, né? E aí assim, irmãos, quando eu peguei esta palavra, a primeira palavra que tocou no meu coração foi quando fala: vem da coragem de Pedro e João. Eles viram a coragem de Pedro e João. Não é porque muitas vezes nós temos dentro da nossa casa uma pessoa que não é da nossa mesma religião. Não é porque nós estamos no mesmo ambiente de trabalho, de serviço, que não fala a nossa mesma linguagem, aquilo que nós pensamos, que nós devemos ter vergonha. Não é porque a nossa família, os nossos, muitas vezes vão contra aquilo que nós vivemos, que nós devemos abaixar a nossa cabeça. Mas nós precisamos ter esta audácia. A audácia de Pedro e João, a audácia de viver a palavra de Deus, a ousadia de dar a nossa cara a tapa pela palavra do Senhor. Nós precisamos viver mais, nós precisamos dar mais o nosso sim para o Senhor, nós precisamos nos dedicar mais à palavra de Deus. Mas nós dedicarmos mais à palavra do Senhor não quer dizer, irmãos, que nós temos que ficar de segunda a domingo na igreja. Não é isso. Mas é nós vivermos a palavra do Senhor diariamente. Não somente no grupo de oração, não somente as missas, mas nós vivemos a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias nós não temos dificuldade. Todos os dias nós não passamos por uma aprovação. Todos os dias surge algo dentro da nossa vida, algo que vem nos atrapalhar. O encardido vem para nos atrapalhar, ele vem realmente para causar discórdia e confusão na nossa vida. E nós precisamos estar fortes, nós precisamos estar realmente revestido da palavra de Deus, revestido do Espírito Santo de Deus, para que possamos resistir tudo aquilo que o inimigo ele vem sobre a nossa vida. Muitas vezes são os nossos pecados, é a nossa língua, é o nosso cansaço, a nossa preguiça. Hoje está chovendo, eu não vou no grupo de oração porque hoje está uma chuva, né? E nós esquecemos que nós temos um guarda-chuva, né? Para nós podermos andar. O inimigo ele vem assim, ele vem colocando coisas no nosso caminho. Mas nós precisamos ter esta coragem de testemunhar a palavra de Deus. Assim como Pedro e João testemunhou com ousadia, com força, nós também precisamos ter essa ousadia e essa força. Porque vai passar um momento que nós passaremos pela provação. Vai passar um momento que nós passaremos pela prova. Porque a palavra de Deus fala, né? Que nós seremos provados na humilhação. Os cristãos são provados na humilhação. E vai passar um tempo que nós seremos provados. Muitas vezes é provado a nossa paciência. Muitas vezes nós somos provados a nossa língua. É provada a nossa força, a nossa coragem. Nós somos provados. Vai vir um tempo, amado, que tem aquelas pessoas que não gostam muito de viver a palavra de Deus. Vai dizer: nossa, você só vive na igreja. Nossa, como você mudou, você não bebe mais. Mas beber não é pecado.
Ah, mas você prostituir não é pecado. Se você não experimentar antes do casamento, você não vai saber o que é bom. Não é isso que muitas vezes as pessoas dizem para nós? Mas se nós fizermos isso, aquilo que o mundo pede para nós estaremos dizendo não àquilo que Deus ensina para nós. E nós precisamos dizer sim para aquilo que Deus fala para nós, aquilo que Deus ensina para nós. Precisamos dizer não para aquilo que o mundo nos ensina, aquilo que o mundo tem nos oferecer. Para eles nós precisamos dizer não. Precisamos ser corajosos e dizer assim como Pedro disse, Pedro e João disse para aquelas pessoas: julgai você mesmo diante de Deus se você acha justo eu obedecer a você ou obedecer a Deus. Quando as pessoas vêm dizer para nós, dizemos para aquelas pessoas: você acha mais justo eu obedecer a você ou obedecer a Deus? Eu prefiro obedecer a Deus. E nós precisamos obedecer a Deus, obedecer àquele que realmente nos chamou para testemunhar a palavra do Senhor. E se até hoje, amados, nós ainda não estamos obedecendo ao Senhor, se até hoje algo na nossa vida nos impede de viver a palavra de Deus, se até hoje algo na nossa vida tem nos amarrado, tem nos prendido de viver aquilo que Deus fala. Quando eu cheguei no grupo, eu sentei, eu olhei, li na verdade, né, aquele cartaz que diz, né, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E assim é para isso que Ele nos fez. Ele nos libertou para sermos livres daquilo que nos amarra, livre daquilo que nos aprisiona. Foi para a liberdade que Ele nos fez, para nós sermos livres, libertos de todo mal, libertos de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Mas para isso nós precisamos dizer sim a Deus. Mas para isso nós precisamos dizer para Ele o nosso sim, a nossa resposta, aquilo que nós precisamos fazer. Eu convido vocês a ficarem em pé.